Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, estamos aqui para um bate-papo sobre temas que interessam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Hélio Gonçalves, que é presidente do sindicato. Tudo bem, Hélio? Olá, Ana. Muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o programa nesse momento. Hélio, e nosso tema de hoje é sobre a aprovação do fim da escala 6x1 e da redução da jornada, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Vamos ver um vídeo que fala um pouco sobre como está essa situação e o que falta para essas medidas entrarem em vigor. Após uma ampla mobilização que tomou as ruas do país e as redes sociais, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 27 de maio a PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho no Brasil. Aprovada! A medida é considerada uma das maiores mudanças nas relações de trabalho desde a Constituição de 88 e foi recebida por milhões de trabalhadores como uma conquista histórica. Eu considero sim uma conquista, Por causa que o trabalho, ele suga muita energia do trabalhador. Então o trabalhador precisa e necessita de um dia a mais na sua folga. Pra gente que tem filho pequeno até vai ajudar bastante. Ter mais tempo pra eles, coisa que a gente não tem. Vai ter mais tempo pra descansar, Um dia de folga é muito ruim. Vai me ajudar bastante, não só eu, como muitos trabalhadores. Apesar do avanço, a proposta ainda gera debates. O texto aprovado prevê uma redução gradual da jornada e segue agora em análise no Senado, onde pode sofrer alterações. Quais os impactos dessa mudança na vida dos trabalhadores? O que ainda está em disputa? Estes são alguns temas do programa A Voz do Trabalhador. Hélio, a aprovação da proposta de emenda constitucional, a PEC do fim da escala 6x1 e da redução da jornada, ela foi comemorada aí por milhões de trabalhadores. Qual o significado político e social dessa conquista? Olha, Ana, a classe trabalhadora tem sim que comemorar e agora fazer a pressão para que o Senado também aprove. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, ele fez a campanha e nós defendemos a escala de trabalho 4x3 e a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. Agora, para quem trabalha 44 horas, vai reduzir para 42, depois para 40 vai trabalhar menos, é uma vitória? Sim, e principalmente quem trabalha na escala 6x1 ter um dia a mais de folga na semana. Agora, essa vitória é fruto da pressão popular que foi realizada, desde os atos de rua, as panfletagens e principalmente uma forte ofensiva que teve nas redes sociais e a gente viu nas pesquisas que a ampla maioria da população apoiou este movimento e principalmente para quem trabalha nessa escala. Então, uma grande vitória. Até porque a luta pela redução da jornada de trabalho, ela é uma pauta histórica da classe trabalhadora a nível mundial. A origem do 1º de maio, porque em 1886 teve uma forte mobilização nos Estados Unidos pela redução da jornada. A primeira greve geral que teve no Brasil em 1917, pela redução da jornada. O movimento de ocupações de fábricas que nós tivemos no nosso país na década de 80, pela redução da jornada, inclusive essas ocupações que fizeram com que em 1988, na Constituição Federal, reduzisse de 48 para 44 horas. Então, é uma vitória, mas a gente precisa avançar e a nossa pauta é essa e o mais importante é o diálogo, não só com a classe trabalhadora, mas com toda a população de uma forma geral. Inclusive, Hélio, você cita aí que a proposta do sindicato são 36 horas semanais com escala 4x3, que é inclusive a proposta da PEC original, que foi protocolada no Congresso. Como você avalia, então, essa proposta que saiu da Câmara e que também está agora para votação no Senado? Olha, Ana, primeiro, este movimento ele surge através do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que foi aquele abaixo-assinado virtual e que depois de uma forte ofensiva, principalmente nas redes sociais das pessoas apoiando, a Érica Hilton, deputada federal do PSOL, que levou para coletar as assinaturas e a discussão ela entrou lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E vale lembrar que o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, a primeira declaração que ele fez foi contra esse movimento, inclusive dizendo que os sindicatos tinham que ter autonomia, que não tinha a necessidade de ter um projeto de lei. E vale lembrar também que foi aprovado
porque nós estamos em ano eleitoral. Muitos dos que votaram ali a favor, se não fosse ano de eleição, duvido que teria votado. Então foi importante, inclusive, toda a pressão realizada, já que é ano de eleição, para que tivesse a redução. Porque a última redução foi na Constituição Federal de 1988. Então são 38 anos que o movimento tinha essa reivindicação da redução da jornada. Ela vai para 42 horas depois de 60 dias de aprovação no Senado e para 40 daqui um ano. Nós defendemos as 36 horas semanais porque, Ana, uma boa parte das fábricas metalúrgicas, em especial as montadoras, fruto de luta e mobilização, já trabalham na escala 5x2 e têm 40 horas semanais. Aqui na nossa região, por exemplo, a GM, a Ericsson, a TI Automotive. Então, se você reduz para 40 horas, para quem trabalha 44, é importante. Agora, esse projeto, que foi o acordão que o Lula fez junto com o Centrão para ter a aprovação, em nossa opinião, ele é insuficiente, porque não atinge toda a classe trabalhadora. Mas tem a importância da gente ter, sim, a redução da jornada de trabalho, até porque, por ser ano de eleição, esse acordão realizado, e é importante que a gente siga discutindo junto com os trabalhadores, até por causa do aumento da produtividade, dos avanços nas tecnologias, a patronal ganhando muito dinheiro e o trabalhador precisa ter vida além do trabalho. Olha, inclusive, durante a tramitação na Câmara e também agora no Senado, os setores empresariais, com o apoio de políticos da direita e da extrema-direita, do Centrão, estão contra o fim da escala 6x1 e fazendo propostas alternativas. Como é que você avalia essas propostas? Eles falam de PEC das horas trabalhadas, e aí eu queria dialogar com você, que é classe trabalhadora, sobre a extrema-direita. Porque, num primeiro momento, mais de 170 deputados assinaram aquele documento, inclusive colocando para que a jornada pudesse ser de até 52 horas semanais. Depois, no dia da votação, falaram que nós estamos votando pela escala 4x3. Esse povo não tem projeto e não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora. Agora, são os mesmos que falam desta PEC das horas trabalhadas, e vamos lá, desde Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, o presidente da CNI, empresários como Luciano Hang, da Avan, entre outros, voltam a ressuscitar a discussão de que o trabalhador, de forma individual, consegue negociar com o seu patrão, que não tem necessidade de ter isso regulamentado em forma de lei e que não tem necessidade de ter a organização coletiva e um sindicato para representar. Olha, quando a reforma trabalhista foi aprovada, até que um setor pequeno da classe trabalhadora falava, poxa, de fato, eu consigo trocar uma ideia com o meu patrão e eu resolver a minha condição de trabalhador. Hoje, isso não cola mais, Ana. São vários exemplos que nós temos aqui em São José dos Campos, inclusive foi bem divulgado no ano passado que um trabalhador foi pedir o aumento para o seu chefe pegou e deu um tiro. Entre vários exemplos que a gente vê em várias categorias, em vários locais de trabalho no nosso país. Então, esse tema não cola mais. E os trabalhadores, independente do alinhamento ideológico que tem, porque nós fizemos uma forte campanha aqui, não só nas fábricas, mas junto à sociedade, e as pessoas vêm falar com a gente até de forma ansiosa, principalmente quem trabalha no comércio, que fala, poxa, 15, 20 anos trabalhando e sempre tendo apenas um dia de folga, não vejo a hora de poder ter 2 dias de folga na semana. Então a classe trabalhadora está comemorando e é pressão para cima do Senado. Olha, a gente vai dar uma breve pausa para um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Já pensou em trabalhar menos e viver mais? A escala 6x1 é desumana. Por isso, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região ampliou a campanha pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salário e por uma nova escala com mais dias de folga. Nas fábricas, ruas e redes sociais, o sindicato convoca toda a população para a luta. 40 horas semanais já, sem transição. Rumo às 36 horas e a escala 4x3. Mais vida, menos trabalho. Acompanhe o sindicato pelas redes sociais e entre nessa luta.
Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje é o fim da escala 6x1 e a redução da jornada que estão em debate no Senado Federal. Weller, agora, como a gente acabou de colocar, já discutimos aí no bloco anterior, a proposta está no Senado. O que está em jogo nessa nova fase? Olha, Ana, falei aqui que todos nós estamos comemorando bastante, mas não tem nada ainda 100% certo. Para a gente gritar gol, a bola tem que bater na rede e o VAR consolidar. Porque agora está no Senado e toda essa pressão que nós fizemos, nós temos que seguir. Porque já tem essa PEC alternativa que alguns deputados estão propondo e tudo vai depender da forma como o presidente do Senado vai seguir com essa discussão. Tem que passar pela CCJ do Senado e depois na comissão para ir ao plenário do Senado. E um detalhe, pode ser que tenha alguma modificação no Senado e com isso volta para a Câmara dos Deputados. Então, nenhuma confiança de que os políticos do nosso país vão resolver os nossos problemas. Por isso a importância da gente seguir com muita força, desde as redes sociais e também com o movimento de colocar os trabalhadores, fazer os protestos, enfim. A gente dá sequência, não podemos baixar a guarda, pelo contrário, a gente tem que ampliar a nossa mobilização. Inclusive, Hélio, falando aí que você fala dessa necessidade, né, de se ampliar a luta, queria que você falasse, porque como é que vai fazer para garantir ainda que acabe essa escala 6x1 ainda esse ano, que haja redução da jornada também de forma imediata, sem transição, o que tanto mais precisa ser feito? Olha, Ana, a gente sabe que o lobby empresarial, ele tem muito peso. E dessa forma com que os trabalhadores fizeram de ir para cima dos deputados, porque me lembro que em uma das panfletagens, em uma loja, os trabalhadores até falaram, olha, a gente está entrando aí nas redes sociais dos deputados falando que nós queremos que acabe com essa escala porque não dá mais. Então, essa mesma ofensiva a gente tem que fazer agora para cima do Senado, porque pode ser que lá no Senado se modifique a PEC para pior, porque essa discussão que eles colocam falei aqui, em relação ao trabalhador de forma individual, ele poder negociar com o seu patrão, que é o que eles estão querendo, e aí eu quero lembrar aqui de um outro tema que nós já falamos aqui em um programa específico sobre isso, porque de nada adianta reduzir a jornada de trabalho e acabar com a escala 6x1, se for autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a pejotização, que aí é rasgar a carteira de trabalho e aí, de fato, é o trabalhador abrindo o MEI e prestando serviço. Então, isso é muito perigoso. E o que nós do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região achamos? Essa mesma ofensiva que foi feita pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho também deveria ter sido feita em relação a esse tema da pejotização. Aproveitar este momento em que está tendo mobilização para a gente frear e acabar com isso. E ir mais além, Ana, nós temos que seguir a luta pela revogação da reforma trabalhista, seguir a luta pela revogação da reforma previdenciária, o projeto de lei da terceirização que precarizou e muito a nossa classe. Então nós temos que aproveitar esse momento de luta ofensiva da classe trabalhadora e toda essa pressão popular para colocar também essas pautas que são muito importantes. Perfeito, Hélio. Bom, hoje encerramos por aqui. Essa nossa entrevista vai estar disponível na página do YouTube do Sindicato e voltamos no próximo domingo. Esperamos todos vocês. Até lá. Sábado, dia 20, tem Samba Democrático, com o grupo Tanapuca, Fabiano Magalhães e DJ Rafa Cló. É aberto ao público a partir das 7 da noite no Espaço de Eventos dos Metalúrgicos, Centro de São José dos Campos. Ingresso antecipado R$ 10. Samba Democrático. Só vem!